aluna, olá aluno, seja bem-vindo a mais uma aula de Física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Na aula de hoje nós estamos na segunda bateria de exercícios sobre força eletromotriz induzida e energia mecânica, certo? Nós já respondemos a primeira bateria de exercícios sobre o conteúdo, ok? Estamos na segunda e também a aula sobre o conteúdo, certo? Você encontra lá na plataforma Gonçalves Dias. Se você perdeu, se você quer revisar, você encontra todo esse material lá, tá ok? Além de outras aulas também. Então vamos para a primeira questão de hoje, né? A primeira questão diz o seguinte: uma barra metálica condutora de 25 centímetros de comprimento é movida sobre trilhos condutores com velocidade de 36 km por hora. Sendo 10 elevado a menos 5 Tesla o módulo do campo magnético externo, a força eletromotriz induzida sobre a barra em volts equivale a, letra A, 2,5 vezes 10 elevado a menos 5 volts. Letra B, 0,25 vezes 10 elevado a menos 5 volts. Letra C, 25 vezes 10 a menos 5. Letra D, 2 vezes 10 a menos 5. Letra E, 5 vezes 10 a menos 5. Né? Então vamos colocar aqui os dados da questão e responder, né? Então é o seguinte, a barra metálica condutora de 25 centímetros de comprimento. Então o comprimento, vai ser o comprimento L, é de 25 centímetros, ok? É movida, né, sobre os trilhos com velocidade de 36 km por hora, certo? Então sendo o campo 10 elevado a menos 5 Tesla, ok? Então quer saber qual é o módulo da força eletromotriz, certo? Bom, então é o seguinte, a força eletromotriz induzida, né, ele é igual a campo, comprimento e velocidade, certo? VLV, né? Campo, comprimento e velocidade, tá certo? Só tem que ficar atento aqui o seguinte, o comprimento ele está em centímetros e a velocidade está em quilômetros. Eu vou ter que transformar os dois para metros, tá certo? Porque o campo magnético está em Tesla, né? Então Tesla é a unidade do sistema internacional. Então nós temos que trabalhar aqui com a unidade do sistema internacional, ok? Então é o seguinte, 25 centímetros é o mesmo que 25 vezes 10 a menos 2 metros. Pronto, já fiz a minha transformação. Ok? 36 km por hora eu vou ter que transformar para metros por segundo. Ok? Então você vai fazer o seguinte, ó, 36 dividido por 3,6. Transformar de km por hora para metros por segundo. Ok? Então, ó, 36 dividido por 3,6, né? Eu coloco um zero aqui de um lado, tiro a vírgula do outro. É o mesmo que 360 dividido por 36. E isso vai ser igual a 10, né? Então, 36 dividido por 3,6 é o mesmo que, né, 10 metros por segundo. Ok? Então, a força eletromotriz induzida vai ser igual ao campo, que é 10 elevado a menos 5, o comprimento L, que é de 25 vezes 10 a menos 2, e a velocidade, que é 10 metros por segundo. Ok? Então, já foi feito aí a substituição dos dados. Agora a gente vai só fazer as operações que apareceram aqui, né? Vocês vão ver que é um negócio bem simples de responder, tá ok? Então aqui, ó, a força eletromotriz vai ser igual 25, vou colocar agora, né, todas as bases de 10 juntas, ó. 10 a menos 5, 10 a menos 2, vezes 10. Esse 10 está subentendido que aqui em cima dele é 1, positivo. Ok? Porque
na hora que eu somar todo mundo, eu vou ter que levar ele em consideração. Menos 5 com menos 2. Menos 5 menos 2 dá menos 7. É isso? Menos 7 mais 1 dá menos 6. Então, a força eletromotriz é 25 vezes 10 a menos 6 volts. Você olhando para as alternativas, não tem essa alternativa. Não tem com menos 6. Mas tem com menos 5. Não é isso? Tem com menos 5. Então, como é que eu transformo menos 6 em menos 5? Muito simples. Então, é 25 vezes 10 a menos 5. Era o que eu queria. Certo? Só que é o seguinte, eu não posso fazer a transformação direto. Se eu colocar aqui, ó, 10 a menos 1, né? Quando eu fizer menos 5 com menos 1, dá menos 6. Certo? Então, eu transformei o 10 a menos 6 em uma multiplicação de duas bases iguais. Então, eu posso fazer, ó, 25 vezes 10 a menos 1. É o mesmo que 2,5, né? E o 10 a menos 5 eu vou repetir, ó. Então, a minha força eletromotriz induzida é de 2,5 vezes 10 a menos 5 volts. Resposta que nós encontramos lá na letra A, não é isso? A letra A é 2,5 vezes 10 a menos 5 volts. Então, respondido a questão 1, ok? Então, vamos para a questão 2. A questão 2 é o seguinte. Um condutor de 0,5 metros de comprimento move-se com velocidade de 0,4 metros por segundo. Né? Isso em um campo magnético de 0,4 Tesla. O sentido da corrente induzida e o módulo da força eletromotriz formada na espira A, B, C e D são. Né? Aí tem os valores, né? 0,8 volts em sentido horário, 0,8 volts, né? 0,08 volts em sentido anti-horário, 0,8 em sentido horário, nulo, e letra E, 0,8 volts em sentido anti-horário. Então, vou trazer para cá a figura. Então, tem aqui a armadurazinha da minha figura, né? O condutor. Então, tem um campo elétrico aqui, né? O campo elétrico ele saindo do plano. Ok? Então, essas bolinhas aqui estão indicando que o campo elétrico está saindo. E nós temos aqui a velocidade neste sentido, ou seja, está tendo um aumento da minha figura. Okay? Então, a espira em questão, né, é a espira AB, CD, A, não é? Caminho fechado. Ok? Então, é o seguinte. Para a gente calcular a força eletromotriz induzida é bem simples, basta a gente fazer o cálculo. Né? A força eletromotriz é igual ao campo, né, comprimento e a velocidade. Ok? Então vai ser o seguinte. Então a força eletromotriz induzida vai ser 0,4. O comprimento, né, da minha espira lá, né, lá do AB é 0,5. E a velocidade é 0,4. Ok? Então, para facilitar, eu vou transformar todo mundo em base de 10. Então, a força eletromotriz induzida vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 1. 0,5 é 5 vezes 10 a menos 1. Né? E o 0,4 também é 4 vezes 10 a menos 1. Ok? Bom, então fazendo as multiplicações, nós vamos encontrar o seguinte. Ó. 4 vezes 5 vai dar 20. Né? 20 vezes 4, 80. Não é isso? Então vai ficar 80 vezes 10, menos 1 e menos 1. Né? Somando vai dar menos 3. Então é 80 vezes 10 a menos 3. Ok? Isso é o mesmo que... Eu vou retornar a vírgula 3 casas, né? Então vai ficar... Ó, retorna 1, 2... Aí tem mais uma casa. Então vai ficar 0,08 volts, né?
ou 0,080. Certo? Que é a mesma coisa. Então, a força eletromotriz induzida é de 0,08 volts. Certo? Se nós formos lá para as opções, nós temos letra A, 0,08 volts, sentido horário, e letra B, 0,08 volts, né, sentido anti-horário. Certo? A letra C, D e E, elas ali já não fazem parte das minhas possíveis respostas, né, corretas. Certo? Porque não trazem o 0,08. Né? No caso da letra C e da letra E, eles trazem 0,8. Certo? Que não é a resposta correta. E no caso da letra D diz que é nula. Não é nula, né? Não é igual a zero. É 0,08. Tá, ok? Agora basta saber se o sentido da corrente é o sentido horário ou o sentido anti-horário. Certo? Quem vai dizer isso vai ser justamente, não é, no caso aqui, o sentido de que o campo ele está entrando ou saindo do plano, certo? E se essa espira ela está aumentando ou diminuindo de tamanho. Então, no caso, como eu tenho o nosso campo ele saindo do plano e tendo um aumento aí, né, da nossa espira, da nossa figura, ok? O sentido da corrente elétrica que nós vamos encontrar vai ser o sentido, no caso, o sentido anti-horário, né? O sentido é esse, sentido contrário aqui. Então vai ser um sentido anti-horário. Então nós vamos encontrar essa resposta lá na letra B. Então a segunda resposta é a letra B. Ok? Então é 0,08 volts e sentido anti-horário. É fácil, né? Vamos para a questão 3. Diz o seguinte, ó. Identifique o que foi incorreto em relação à força eletromotriz induzida. Então nós queremos aquilo que é falso, né? 1. Quando há variação na intensidade do campo magnético incidente sobre uma espira condutora, ocorre a formação de corrente elétrica induzida sobre ela. Certo? Olha só a afirmação 1. Quando há variação da intensidade do campo magnético incidente sobre uma espira condutora, ocorre a formação da corrente elétrica induzida sobre ela. Certo? Essa daí é verdadeira. Nós já vimos, né, até na nossa primeira bateria de exercícios, né, e na aula, que o campo ele tem que estar variando, ele tem que estar mudando. Ou a gente muda o campo, ou a gente coloca em movimento o nosso condutor. Isso para poder gerar uma corrente elétrica, né, uma corrente elétrica induzida, uma corrente elétrica forçada ali. Então a 1 é verdadeira. Ok? Então, questão 3. Então a 1 ela é verdadeira. Ok? A 2. Caso haja velocidade relativa entre o condutor percorrido por uma corrente elétrica e o campo magnético, surgirá uma força eletromotriz induzida no condutor. Verdade. A velocidade relativa, né, quando há velocidade relativa, é porque ou a velocidade entre esses corpos está aumentando, né, ou está diminuindo. Certo? A distância entre eles, está aumentando ou está diminuindo. Se essa distância está aumentando ou está diminuindo, é porque eles estão em movimento um em relação ao outro. Né? Nós estamos falando um em relação ao outro. Ok? Então, se eles estão aumentando a sua distância ou diminuindo a sua distância, é porque eles estão em movimento um em relação ao outro. Com isso, há a formação da corrente elétrica induzida. Então, a 2 é verdadeiro. A 3. A força eletromotriz induzida em um condutor retilíneo que se move em uma região do campo magnético é inversamente proporcional à velocidade em que se move o condutor. Certo? Na verdade, não, né? Força eletromotriz induzida é igual ao campo, comprimento e velocidade. Certo? Se eu disser que o campo é 1, o comprimento é 1, por exemplo, e eu falar que a minha velocidade é 3, a minha força eletromotriz vai ser 3. Mas, se eu manter aqui, ó, campo 1, comprimento 1, e dizer que a velocidade é 4, a minha força eletromotriz também vai ser igual a 4. Ou seja, a proporção em que se aumenta a velocidade, também se aumenta a força eletromotriz induzida. Ou seja,
força eletromotriz induzida é diretamente proporcional à velocidade. São grandezas diretamente proporcionais e não inversamente proporcionais, como propõe a alternativa. Então, esta é falsa. Aí ele pergunta, né? É ou são falsas? Né? Falsa ou falsas? A 1 é falsa? Não, a 1 é verdadeira. A 2 é falsa? Não, a 2 é verdadeira. 2 e 3 são falsas? A 3 sim, mas a 2 não. Letra D. A 3 é a falsa? Correto. Certo? Então, a resposta é letra D. Apenas a 3 é a falsa. Ok? A 1 e 2 são verdadeiras. Vamos para a questão 4. Né? Questão fácil, né? Questão 3. Né? Questão 4. Quando um condutor, em formato de barra, move-se sobre trilhos condutores e na presença de um campo magnético externo, a força eletromotriz, né, DDP, é induzida sobre seus extremos. Assinale a alternativa correta em relação a esse potencial elétrico induzido. Letra A. A força eletromotriz é inversamente proporcional ao comprimento da barra. Letra B. A força eletromotriz induzida é nula, pois não haverá corrente elétrica na barra. Letra C. A força eletromotriz induzida é proporcional ao comprimento da barra metálica, bem como ao módulo do campo magnético externo e à velocidade, né, da barra em relação a esse campo magnético. Letra D. A força eletromotriz induzida não depende da velocidade da barra em relação ao campo magnético. E letra E. O campo magnético não interfere no módulo da força eletromotriz induzida. Bom, então vamos ver aqui a questão 4. Então, na questão 4, ele quer saber qual dessas alternativas é a alternativa correta quanto ao movimento de uma barra, né, sobre esses trilhos aí, imerso a um campo magnético. Né? Então, na letra A, ele diz o seguinte, ó, que a força eletromotriz é inversamente proporcional ao comprimento da barra. Né? Então, nós temos o seguinte, ó, força eletromotriz induzida, novamente, ó, nós já falamos isso na questão anterior. Ó, comprimento, né, campo, comprimento e velocidade. A mesma relação, a mesma análise que foi feita para a velocidade, nós podemos fazer para o comprimento. Se eu mantenho a velocidade fixa, se eu mantenho o campo fixo e mudo apenas o comprimento, eu vou perceber que minha força eletromotriz também vai mudar. Ou seja, a força eletromotriz, ela também é diretamente proporcional ao comprimento da barra, certo? E não inversamente proporcional, como propõe a questão. Então a letra A está errada, é incorreta. Né? Letra B. A força eletromotriz induzida é nula, pois não haverá corrente elétrica na barra. Certo? Bom, a questão de se criar corrente elétrica na barra, ele vai depender desses 3 fatores, que é o campo, o comprimento e a velocidade. Tá certo? O que nós queremos é criar uma corrente elétrica, e não que a corrente elétrica já esteja lá. Certo? Como é que a gente cria? Forçando o movimento dos elétrons. Tá, ok? Quando nós temos esses 3 fatores, que é o campo, que é o comprimento da barra e que ele vai entrar em velocidade. Então não pode ser a letra B. A letra C. A força eletromotriz induzida é proporcional ao comprimento da barra, ok, nós já vimos isso, bem como ao módulo do campo magnético, também, né, isso é módulo, e a velocidade da barra, também proporcional à velocidade, certo? Por isso que nós temos esta equaçãozinha. Então, a letra C é a nossa opção correta. Tá, ok? Então, respondida a 4ª questão, fica a letra D e a letra E para vocês analisarem em casa, certo? Finalizamos por aqui. Um grande abraço e até mais.